Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de Direito Aplicado ao Agronegócio, do nosso curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. O nosso tema de hoje são os aspectos gerais da Política Nacional do Meio Ambiente. É interessante destacar já inicialmente que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é quem vai traçar as diretrizes básicas para a aplicação das políticas gerais, sejam nos mais variados aspectos, né? Para fiscalização, para implementação de licenças, para implementação de demais políticas nacionais. Isso porque ela é a nossa primeira legislação, nossa primeira norma ambiental, que de fato vai trazer um aspecto estrutural para o que vai ser o nosso sistema de direito ambiental, né? E o nosso sistema de fiscalização, o nosso sistema de implementação de garantias que vão eventualmente chegar ali no que a gente vai chamar de qualidade ambiental, né? Interessante destacar que essa legislação da Política Nacional é uma legislação datada aí de 1981, né? Então a gente pode já vislumbrar inicialmente que essa política é uma política que é anterior, inclusive, à nossa Constituição Federal atual, que é a Constituição de 1988, né? Então, ela já vinha e ela já trazia no seu teor diversos aspectos que, de certa forma, foram abordados pela Constituição, né? E posteriormente, né? Então, ela introduziu a questão ambiental antes mesmo do debate constitucional da nossa Constituição, dos princípios constitucionais que a gente estudou, né? No início da nossa disciplina. E, de certa forma, ela é pioneira no mundo inteiro, né? Porque em 80 não tínhamos, de uma forma global, muitas legislações que garantia a proteção ou a preservação ou a conservação do meio ambiente, né? E a gente tem isso aqui no Brasil. Isso, de certa forma, mostrou internacionalmente um aspecto interessante no sentido do interesse do Brasil, né? Ainda que na forma normativa, em de fato estabelecer uma política nacional, né? É interessante observar, já de cara na nossa legislação, de uma forma geral, que a gente tem dois tipos de tutela do meio ambiente, né? Que é o que eu destaco aqui nesse primeiro slide para vocês. Uma tutela que é a tutela imediata, que é a qualidade do meio ambiente, que é praticamente muito do que vai ser abordado, de uma forma geral, na nossa política nacional do meio ambiente, os princípios gerais do meio ambiente. Essa qualidade do meio ambiente, ela não está associada só digamos, a natureza em si, mas de uma forma geral, ela vai tratar dos bens ambientais de uma forma geral, seja dos bens ambientais do aspecto cultural, seja dos bens ambientais do aspecto um pouco mais material histórico, quanto também do que a gente chama de recursos naturais, né? Sejam eles esgotáveis, né? Renováveis ou não, né? Então, a gente vai tratar de tudo isso, né, de uma forma bem geral. Essa política nacional ela traz com muitos conceitos gerais, né, que vão ser aplicados nas outras normas e muitos princípios gerais que vão ser aplicados também em outras normas, né, em outras políticas nacionais. A gente tem muitas políticas nacionais relacionadas ao meio ambiente, mas a diretriz central ela está aqui na nossa política nacional do meio ambiente, né, na Lei 6.938 de 1981, né? Essa tutela mediata ela vai ali tratar de saúde, bem-estar, segurança da população, qualidade de vida, né? E aí a gente vai ter algumas políticas vinculadas, né, relacionadas e direcionadas para esse imediato, né? E aí na qualidade de vida a gente vai ter também garantia, direito à alimentação, né? Garantia mínima ali de acesso, de uma rigidez mínima, né? Para a tratativa do meio ambiente, né? Da tratativa em relação à exploração de recursos hídricos enquanto recursos naturais, né? Então a gente vai ter essa série de dimensões, essa série de situações que vão estar ali sendo abarcados, né, e trabalhados de alguma maneira pela política nacional. De uma forma geral, a gente poderia dizer, como eu destaquei aqui, que a legislação, né, as leis que protegem o meio ambiente, sejam elas políticas nacionais ou leis mais setoriais, elas vão tratar dessas questões incidentais de alguns recursos ambientais, né, ou de alguns bens ambientais específicos, como o solo, a água, o ar, né? Enquanto com a nossa Constituição a gente vai ter uma proteção um pouco mais ampla, né? A gente vai ter de fato uma garantia ao meio ambiente como se fosse um bem difuso, um bem de todos, né? Algo que todo mundo tem responsabilidade
e ao mesmo tempo todo mundo tem direito, né? Não só o direito ali de usar, mas também o direito de exigir do Estado que ele conserve aquele bem que é de todo mundo, né? Então a gente vai ter esses aspectos para a gente observar, né? Quando a gente entra assim de fato na política nacional, a gente vai ter um conceito objetivo aqui no artigo 2º, né? Esse conceito ele vai trazer o objetivo dessa política nacional, onde a gente já pode extrair algumas situações que podem ser eventualmente analisadas no nosso contexto, né? A, a política nacional ela vai ter por objetivo preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico. De cara a gente vê aqui, né? Preservação, manter um estado anterior, a melhoria, né? Melhorar a qualidade do que é o ambiente. E a recuperação, no caso de degradação, seja ela natural ou não, né? Do que vai ser a qualidade ambiental propícia à vida, que é o necessário para que se desenvolva de fato atividades e que se consiga de fato, né? De alguma maneira, utilizar dos recursos ambientais, seja ela através de exploração, seja ela através da preservação pura de determinados ambientes, né? Ou de determinado investimento, seja estatal ou desenvolvimento de determinadas empresas, né? Em condições de sustentabilidade, em condições de que aquela atividade, seja ela estatal, ou seja ela econômica privada, ou seja ela do próprio agronegócio, né? Nas mais variadas formas possíveis, né? Que ela ocorra de forma a não degradar e a ter, de fato, uma viabilidade de qualidade de vida propícia, né? Qualidade ambiental, ela está relacionada a isso, né? Inclusive, a qualidade ambiental, ela visa garantir também a melhoria das condições para que se possa, de fato, desenvolver e produzir, especialmente alimentos, de forma a conseguir lidar com os recursos ambientais sem de fato esgotá-los, né? Lidar de forma econômica, lidar de forma racional, né? Garantindo um desenvolvimento que seja viavelmente sustentável, né? Um desenvolvimento socioeconômico que seja viável e sustentável, né? Dentre os princípios da nossa política nacional, temos alguns, eu destaquei alguns dos principais que temos na nossa lei. Esse primeiro é o da ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Ele vai trazer um conceito que ele é repetido pela nossa Constituição, né? Patrimônio público, como eu expliquei para vocês, difuso. Difuso quer dizer que não conseguem, o difuso você não consegue identificar a quantidade de pessoas que é dono, né? Ou que tem direito. Quer dizer, toda nação brasileira tem direito ao patrimônio ambiental, porque ele é um patrimônio público, né? Ele tem que ser assegurado e protegido pelo Estado, né? Por ser público, é de interesse de todo mundo. Ou seja, tendo em vista o uso coletivo, né? É um dos princípios aqui que a gente vê que foi introduzido com a legislação anterior à Constituição e que foi, inclusive, né, acrescentado no texto constitucional, de uma forma um pouco mais ampla. A gente tem aqui um princípio que está muito vinculado à ideia de desenvolvimento sustentável, que é a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. A gente trata aqui, já introduz mais ou menos o que é o uso racional dos recursos ambientais, porque quando a gente fala de recursos ambientais, a gente está falando do uso do solo, do subsolo, da água, do ar, entre outros muitos, né? A gente vai tratar um pouco mais à frente, especificamente da ideia de recursos, de bens ambientais, mas a gente já tem aqui, nesse princípio, né, a caracterização de um uso racional, de um uso sustentável, do que são os recursos ambientais, né? Seja por meio de implementação de fiscalização, seja por meio de implementação de regulamentação do Estado, né? Todos relativos a essa ideia de utilização racional desses chamados recursos ambientais, né? Nós temos aqui outro princípio que é o planejamento e fiscalização. O Estado ele tem que se planejar, né, para não apenas fiscalizar, mas para gerir o uso desses recursos ambientais, né? Ele precisa estar, de fato, de alguma maneira, mantendo esse equilíbrio ecológico da qualidade de vida, né? E ele faz isso através das fiscalizações, da emissão de licença, né? Da exigência de estudos ambientais, né? Esses dois temas, inclusive, que vocês vão estudar em uma outra disciplina no nosso curso, né? Que é a disciplina de legislação aplicada ao agronegócio.
que é onde a gente vai estudar as licenças, a gente vai estudar os estudos ambientais, um por um, né? Mas que a gente já vê aqui introduzido na nossa política nacional do meio ambiente. Outro princípio, da proteção dos ecossistemas, da preservação de áreas representativas, né? Preservação é uma proteção que ela vem antes da exploração, né? Muitas áreas, muitos tipos de bens ambientais, eles não têm condições de serem renovados e por isso um cuidado ele tem que ser redobrado. E é quando a gente fala em preservação, em manter do jeito que está. Não é igual à maior parte dos recursos ambientais, que a ideia de recurso é de fato que se use de forma racional, mas que tenhamos condições de efetivamente usá-los novamente, né? É, essa política ela é efetivada através do SNUC. SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma lei própria do ano 2000 que traz ali várias modalidades de unidade de conservação e muitas delas vão trazer aí esse conceito de preservação, de manter aquele bioma, aquele ecossistema de uma forma a que ele não tenha um potencial mudança a ponto de fato ter um dano que não possa ser remediado, né? Temos também de controle de zoneamento das atividades potencial efetivamente poluidoras, né? A gente tem, de fato, algumas legislações algumas políticas nacionais, inclusive, que têm esse objetivo, né? Que é o objetivo de ter esse controle de zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, né? E todos esses estudos, eles nascem de alguma maneira da nossa política nacional, né? Agora vamos aqui. Além disso, a gente tem um incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientado para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. De certa forma, o Estado ele tem que fomentar, né, esses estudos. E fomentar através de bolsa de pesquisa, fomentar nas faculdades. Vocês podem verificar que o tempo todo na nossa universidade a gente tem eventos, né, vinculando o uso racional, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a atividade em si da pesquisa, do ensino, né, de fato essa tentativa e é um incentivo que faz parte, inclusive, dessa política nacional. É resultado disso, dessa política nacional que vem desde 81, né? E da nossa Constituição que visa efetivar isso. Então, esses incentivos ao estudo, à pesquisa e tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, eles são objetivos que a gente consegue, de certa forma, ver até mesmo no decorrer do nosso curso, né? O incentivo à pesquisa, à extensão relacionada ao desenvolvimento de tecnologias, né? Que ajudam, inclusive, no nosso caso da gestão do agronegócio, a lidar com esses recursos ambientais de forma racional, né, de forma consciente, de forma sustentável, né? Em seguida, a gente tem o acompanhamento do estado de qualidade ambiental, monitoramento e fiscalização para efetivação da qualidade, né? É outro princípio que visa garantir esse acompanhamento de perto do estado de que, de fato, se consiga realizar uma fiscalização, estudos necessários, né, um policiamento que efetive um estado de qualidade ambiental que seja de fato possível, né, que é o objetivo principal dessa legislação, né? Outro princípio que a gente tem é o da recuperação de áreas degradadas, né? De certa forma, essa recuperação de áreas degradadas, ela vai de alguma maneira falar de um aspecto de um princípio que se chama de precaução, né? Porque a gente vê muitas vezes, quando vocês vão estudar nas licenças ambientais, por exemplo, que a gente vai ter estudos que vão estar prevendo situações futuras e, de certa forma, acautelando essas situações, prevendo que vai haver uma degradação e já na própria implementação do negócio tem a previsibilidade, o estudo que para a implementação daquele tipo de atividade de exploração, vai ter um momento ali onde vai existir uma recuperação da área, e essa recuperação da área está vinculada diretamente a esse princípio da política nacional, né? Ou seja, para você aprovar a execução do negócio, né, dos tipos de exploração que envolvam o ambiente, você vai ter já, cumprindo esse princípio da precaução, que planejar e comprovar para o Estado, para aprovar a licença, que é possível é, trabalhar com aquela degradação e, ao mesmo tempo, garantir essa recuperação dessa área degradada, né? Então, há uma vinculação direta também com o efetivo exercício das atividades que exploram o meio ambiente de alguma maneira, né?
Uns últimos princípios aqui que a gente pode citar são, para essa nossa aula de hoje, são a proteção de áreas ameaçadas de degradação. A ideia de proteção, ela já vai chamar um outro princípio que a gente chama de prevenção, né? Essa prevenção é de fato para você anteriormente, né? Não só anteriormente, mas quando você eh, tem uma situação onde você tem ali a previsibilidade através dos estudos, os estudos já prevêem aquilo de alguma maneira, né? Você consiga prever e de fato proteger a área antes que a degradação ocorra, né? Não é igual a precaução, onde você sabe que tem um dano, mas esse dano não é totalmente previsível. Você de alguma maneira tem que acautelar a situação, né? Garantir uma forma aí de ressarcir, de recuperar de alguma maneira, inserir isso no seu estudo até para evitar uma responsabilização ambiental. Na prevenção, você já prevê e já cria esses instrumentos, mas não de forma acauteladora, né? De forma que você vai garantir de uma maneira geral. É na forma que você vai lidar pela prevenção, de fato, de algo que é previsível, algo que você, através dos estudos que a gente tem hoje, consegue lidar com isso. E o de educação ambiental, a todos os níveis, né, de ensino, inclusive educação na comunidade, que a gente vê muitas vezes esse princípio sendo aplicado, não só com a gente aqui estudando nas políticas nacionais, mas também com o estudo de uma forma geral, no âmbito da educação superior, de outros níveis de ensino. Embora a gente não veja muito aplicado nos níveis fundamentais e médios, deveria ser para a efetiva implementação dessa política pública, né? A gente tem todos esses princípios. A nossa introdução, a primeira parte dos aspectos gerais a tratar na nossa fala aqui no vídeo. Dessa parte, eu vou trazer algumas questões, algumas problemáticas um pouco mais específicas na atividade para vocês, né? Eu deixei aqui as referências, né, a legislação em alguns livros e vou deixar alguns textos relacionando esses princípios e esses conceitos que eu apresentei para vocês. Nossa próxima aula ela vai tratar também da política nacional, mas vamos ver mais voltada a alguns conceitos. Então, é isso. Bons estudos para todos.